Solek é o último sobrevivente do clã Tronk que ajudou na batalha que expulsou a RDA de Pandora ao lado de Jake Sully. E agora esse pobre coitado não só tá cheio de trauma buscando uma forma de viver com isso, como ele também está percorrendo um caminho chamado Panuyu para tentar preservar a memória do seu clã. Mas será que ele vai conseguir? No vídeo de hoje veremos como esse guerreiro vai lidar com as outras tarefas. Já se prepara para conhecer um clã totalmente inédito no universo de Avatar, outro clã já conhecido dos quadrinhos, mais curiosidades dessas culturas, uma nova casa e desafios para esse cidadão de pele azul. Pega a pipoca, sal, manteiga, bate tudo com coca no liquidificador e vambora! De volta para o universo de Avatar, eu sou o John, bem-vindo ao HQJ, e a capa do volume de hoje vem com o Solek caminhando pela floresta, enquanto podemos ver muitas cabecinhas naves observando ele pela moita. Meu amigo, o que essa capa tem de boniteza? Olha esse jogo de azul que fizeram aqui. Perfeito demais. Mas bora combinar que a maioria desses quadrinhos só tem capa boa, então nem é novidade. As alterações de imagem falam que foi pra preservar a obra original, vocês já sabem, e agora chega a enrolação e bora pra história. Um resumo rápido do que rolou até aqui é que depois que a RDA foi expulsa de Pandora, o Solek voltou pra casa e descobriu que seu clã tinha sido exterminado durante a batalha. Sendo o último do seu clã e cheio de trauma de guerra, ele consulta seus ancestrais nas Árvores das Vozes, onde um carinha chamado Hanutuan, o fundador do clã, explica ter passado por umas paradas similar e que acabou fazendo o caminho de Panuyu pra tentar se encontrar. Uma espécie de caminho do escolhido onde ele tinha que fazer 5 tarefas: observar o florescer de uma flor específica lá na Montanha da Aleluia, domar um Tranator, se proteger usando a couraça de um caranguejo chamado Tishurshon, dar um rolê pelo covil dos cachorros do Satanás e observar os solstícios de inverno. Como o Solek estava muito perdido, ele resolve fazer esse caminho do escolhido para tentar se encontrar, talvez fundar um novo clã, arrumar uma casa, preservar a memória do Strong, algo por essa linha. Ele sobe a montanha, vê a flor, passa 4 anos perseguindo o Tranator sem sucesso, vai pedir ajuda ao clã Nurai, que ensina vários costumes, e no final ele não só consegue domar o Tranator, como é oferecido um lugar para ele no clã, uma nova casa. Mas como ele já estava enrolado com o caminho do escolhido, ele acaba recusando ficar para ir atrás daquela tal couraça de caranguejo. E esse capítulo começa no ano 2159, um ano depois do primeiro encontro com o clã Anurai, mostrando o Solek na floresta procurando pelo clã Tipani. Depois da experiência que ele teve com o Tranator e o tempo passado com o clã Nurai, ele percebeu que fazer tudo sozinho não era lá o melhor caminho, mais rápido. Então ele estava procurando esse clã justamente porque essa galera usava as couraças de caranguejo como armadura. Então, da mesma forma que o clã Nurai manjava do Tranator, esse clã Tipani era o clã que manjava dos caranguejos. Só tem um problema: esse clã também é conhecido como o clã das guerras silenciosas, porque os caras são especialistas em não fazer barulho. E vocês não estão entendendo o nível de especialidade desses caras. Eles podem até se aproximar de você se eles quiserem e você nem vai saber que eles estiveram ali. Em outras palavras, só dá pra achar esses caras se eles quiserem que você ache eles. E tudo isso a gente acaba descobrindo por causa de um batedor do clã Olange, que o Solek acaba encontrando ali pela mata. Esse cara até fala que mesmo o Solek não querendo fazer mal a eles devem estar ali observando o Solek e tal, não sei o que, e vão ficar ali até quando eles quiserem, ou sei lá, perceber que ele é digno de atenção, algo assim, sabe? Nem adianta o Solek ficar falando com ele pela floresta, esperando que apareçam, porque os caras não se importam. É por essa linha de raciocínio. É literalmente se eles quiserem. Então o Solek fica caminhando pela floresta para conhecer a selva, se estabelecer por ali, fazer uma casinha, até porque não tinha muito o que fazer. Eles estavam ali, mas inacessíveis. E nessa se passa mais um ano. E esse próximo ano ele se dedica a acompanhar os caranguejos, procurando alguma falha na armadura, qualquer coisa que ajude ele a se aproximar. Até se arrisca a tentar pegar um, mas não consegue. E sempre de olho em algum rastro, qualquer coisa que indique a presença do clã Tipani pela mata. E se vai mais um ano nessa brincadeira, chegamos em 2161, o ano em que o Solek começa a se questionar se o clã Tipani realmente estava por ali observando ele. Ele tinha aquelas dúvidas de por que será que não deixa ele se aproximar. Imagina você no meio da mata por 2 anos sabendo que tem alguém te olhando e essa praga não fala com você. Só que essa paciência dele valeu a pena, porque em um dos momentos que ele tinha de reflexão, essa galera aparece de uma forma bem pacífica. Meu, bora fazer um corte rápido aqui. Bora combinar. Nessa hora eu só fiquei pensando, pra quem sofre de ansiedade, o Solek tá me parecendo muito bem, viu? Como se já não bastasse os anos atrás do Tranator, agora ele ficou 2 anos no meio do mato, sozinho. Cara, é bom, hein? Tem certeza que ele sofre de ansiedade? Mas enfim, o clã leva o Solek pra aldeia deles. E se liga nisso aqui, o Solek explorou bem aquela área por 2 anos, né? Mas nessa hora ele vai
vai falando que, tipo, ele tinha passado já por aquela região várias vezes e não tinha visto nada daquela aldeia. Era como se tivesse aparecido do nada. Mesmo no meio daquela galera, eles eram tão silenciosos que o Solek não conseguia acreditar. Ele não ouvia os caras. É tipo você vê uma barata no chão e você não pode tirar o olho, senão você não acha mais. Tem aquela conversinha furada que eles viram o Solek fracassar várias vezes na floresta, mesmo assim continuava tentando. Não sabem por que do Solek tá ali. Então temos um corte já mostrando o clã reunido, escutando a história completa de como o Solek veio esbarrar com eles. Obviamente, ele já aproveita pra fazer o seu jabá, aquele apelo pra conseguir pegar um caranguejo. E basicamente o clã responde a ele com silêncio. Esse clã não é lá muito de papo não, viu? Mas uma mina chamada Rimo se dispõe a ensinar os costumes do clã. Ele aprendendo, consequentemente, vai conseguir um caranguejo. E aí começamos um novo treinamento do Solek, agora com o clã Tipani. Ele inicia aprendendo sobre furtividade do zero com as crianças do clã. As crianças eram mais furtivas que ele, velho. Era literalmente o clã de silêncio. A Rimo fala sobre muita coisa nesse início de curso, como o vento se comporta, as folhas, tal, como se adaptar ao ambiente, sabe? E uma coisa importante de se dizer é que o nosso soldadinho azul acha ela muito bonita. E a Rimo vai meio que se rendendo ao charme, o azul da pele dele. Não rola nada não, viu? Mas dá pra sentir a química. Ai, como você tem um tom de azul lindo, Solek. Qual creme você usa? Needs? Essa mina é tão ligeira que pega até na flauta do Solek sem ele ver. Tô falando da flauta de forma literal, viu? Esse canal aqui é de respeito. E meus amigos, a Rimo, ela é uma nave mais mente aberta. Ela quer fazer as coisas de uma forma mais prática. Não quer ficar de frescurinha ou ficar enrolando. Olha só, os Anurai ensinaram o Solek deixando o maluco lá no meio deles, pedindo paciência e mostrando como eles agiam, mas não de uma forma direta. Ele teve que ir pegando aos poucos, refletindo e tudo mais. Já a Rimo fala pra ele: cara, eu não vou ficar te prendendo aqui não. Se tu quiser, até amanhã eu arrumo uma concha, faço uma armadura, te dou de presente. Você segue viagem, tá tudo certo. Se não, tá de boa também, eu te ensino. Só que assim, vai demorar, pode chutar aí 2 aninhos. E aí, como é que vai ser? Calma, não é uma explosão real, só mais um pesadelo do Solek à noite mesmo. Pensando sobre as opções que ele tinha de aprender ou receber de mão beijada, o Solek percebe que tudo que ele fez até aquele momento ensinou ele alguma coisa. Ele ainda estava desesperado para se livrar daqueles pesadelos, aquele medo que ele sentia. Mas meu, escalar as montanhas deu esperança para ele. Ficar com os Anurai ensinou sobre paciência. Tá vendo? Meu, pega a visão do cara. O que é que ele ia aprender se ele deixasse a Rimo pegar um tichuncho por ele? Nossa, esse nome é muito estranho. Pegar um caranguejo pra ele. Ele precisava passar por aquilo para colher os benefícios. E é por isso que ele vai até ela e pede pra ensinar ele. É bom demais ver a forma com que esse quadrinho trata os traumas do Solek. Isso é muito real, meus amigos. Encurtar o caminho não vai te ajudar. Se você estiver passando por algum problema na sua vida, não tá com a cabeça no lugar, meu, não tenta encurtar o caminho. Vai pra cima e leva o tempo que precisar. Tem que fazer, então pronto, só vai. Começa então o treinamento oficial, com a Rimo mostrando como usar o vento a seu favor, como pular e se mover pela floresta. Ela é muito melhor do que o Solek em tudo. E quanto mais ela ensina, mais o cara aumenta os sentimentos por ela. Tem um momento que ele até tá pensando em como contar o que ele tá sentindo pra ela. No vídeo anterior, o clima era muito de derrota, um pouco mais parado, pra baixo. Mas agora essa história já tem um ar bem mais feliz, de esperança, felicidade, amor. Na moral, esse quadrinho já é o melhor quadrinho do universo de Avatar. Olha o que fizeram aqui, senhoras e senhores. E com esse novo casal se formando, se passa mais 1 ano e meio. Pulamos para 2162. Ano em que o Solek consegue finalizar seu treinamento avançado sobre silêncio. Agora ninguém mais assiste esse cara se ele não quiser. Tá pronto pra ir atrás do caranguejo. Mas antes de seguirmos, tem uma coisa bem importante pra contar pra vocês. Nesse final de treinamento, o Solek resolve contar seus sentimentos pra Rimo, que a essa altura também já tinha sentimentos pelo indivíduo. Mas na hora que ele vai contar, ela interrompe. Seguinte, lagartixo, papo reto. Se depois que tu pegar o caranguejo, você não for ficar, você for embora, melhor nem falar nada. E aí, você tem alguma coisa pra me dizer? E aí o Solek não fala nada, né? Até porque, né? Vai dizer o quê? Bora então pra missão dos caranguejos. O Solek consegue finalmente se aproximar deles e não tem um macete específico pra pegar esse treco. Basicamente é só se aproximar e pegar o casco. Na real, esses cascos que eles têm se soltam com o tempo, né? Pra aparecer outro no lugar. Tipo uma unha, sabe? Então os bichinhos meio que deixavam pegar. Tudo em Avatar funciona de uma forma muito organizada e natural, né? O povo nave sabe usar a natureza a seu favor, né? Sem forçar o negócio. E quando o Solek consegue ver a Rimo feliz por ele ter conseguido, deixa o cara mais emocionado do que ele ter concluído o próprio objetivo. Tadinho do Solek, cara. Ele tava precisando parar um pouco, coitado. Passou por várias coisas, acabou de encontrar um novo lar e ainda assim essas amarras do passado não deixam ele ser feliz. E a Rimo some depois dele conseguir a Coraça, provavelmente evitando essa despedida. A gente tá olhando o lado dele, mas tem ela também. Apesar do quadrinho não mostrar, deve ser difícil demais pra ela se apaixonar, saber que o cara gosta dela, mas também saber que logo ele vai sumir. O Solek até volta pro clã procurando por ela. Tem um outro figurante que aparece ali, ensina o Solek a transformar
uma concha numa armadura. Mas nesse momento o Solek só quer encontrar a Rimo. E esse cara não só orienta o Solek sobre sua nova armadura, como ele também pede pra ele passar a noite e pensar no que ele realmente quer. Se é ir embora ou ficar. A Rimo é uma Tipane, mano. Ele não encontra ela porque ela não quer ser encontrada. O Solek deixou claro que escolheu não ficar com ela algumas páginas atrás, quando ele não se declarou, por causa da sua jornada ali de autodescobrimento, superação, não sei o quê. Por isso ela sumiu. Então, novamente, o Solek fica naquele impasse de ficar no novo lar ou continuar sua jornada. Aqueles flashes de guerra continuavam atrapalhando muito a paz de espírito dele. E de uma forma muito triste, ele resolve ir embora do clã no meio da noite, deixando sua couraça para concluir as outras duas tarefas. Um detalhe importante que eu preciso dizer é que ele vai embora sem se despedir, deixando em aberto que talvez, e eu reforço, talvez ele ainda volte. É muito triste ver esse momento, porque ele novamente se sente deslocado, mesmo tendo encontrado uma casa e até um amor no clã Tipane. Mas apesar de triste, não deixa de ser encorajador também, porque ele tá largando tudo para manter o foco no seu objetivo inicial. Muitas pessoas se perdem no caminho e esquecem o foco inicial. E para quem não lembra, a próxima tarefa dele é encontrar o covil dessas coisinhas aqui. E a capa do volume 4, para mim, é a mais linda de todas dessa história do Solek. Com ele enfrentando dois daqueles cachorrinhos que podemos ver pela reflexo da lâmina dele. Mas o Brasil quer saber o que vocês estão achando desse quadrinho. Será que ele voltará pro clã? Ele fez bem em deixar a Rimo? Você acha que ele deveria ter ficado no clã? Esse é o melhor quadrinho de Avatar? Deixe sua opinião aí nos comentários. Essa altura do vídeo eu mereço pelo menos o seu like, né? Aperte esse botão aí, meu amigo, porque o quadrinho continua ainda no ano de 2161. 6 anos antes da volta da RDA pra Pandora, pra quem não lembra, fica esperto, só cheguei a informação aí. E o Solek agora já tá em uma outra floresta, em algum outro canto de Pandora, que porventura já é a área dos cachorrinhos, que são conhecidos pelo povo Na'vi como Nantang. Nome estranho, né? Parece uma mistura de Leitinã com Tang. A missão é chegar no covil desses carinhas, então o Solek tá explorando o lugar, apreciando a região, comendo umas frutas, conhecendo a nova floresta, mas também refletindo sobre essa missão que ele tá fazendo. Imaginando se no final o pânico vai sumir, aqueles incêndios que ele vê em sonho vão mudar, aquela boa e velha reflexão sobre a vida que a gente costuma ter enquanto toma banho. Só que aí ele dá um vacilo e uma planta joga um troço lá na cara dele. Oh, essa planta jogou um troço na minha cara, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Esse treco deixa ele sem enxergar direito, só uns borrões, estilo Van Damme no Grande Dragão Branco. E bem nesse momento me aparecem os cachorrinhos. Hora perfeita, é o roteiro, viu? Outra coisa importante, apesar de ser dois cachorros, provavelmente existem mais escondidos, viu? Os Viper Wolves atacavam fazendo um ataque coordenado. A ideia é dar aquele golpe inicial pra desmoralizar e depois vir o resto do grupo. Mais ou menos o que rolou lá com o Jake no primeiro filme. Mas se o Solek conseguir resistir e demonstrar força na defesa, existe uma chance deles recuarem. Em outras palavras, agora é briga, a menos que você seja a Moat, né? Alguém se lembra do que foi que ela fez lá em Avatar da Morra? Então começa o ataque pelas costas, com o Solek conseguindo se defender, mesmo sem enxergar. Só que no segundo ataque ele é ferido e cai ali no chão, mas ainda consegue revidar cortando uma das antenas dos bichos. E aí eles acabam recuando. Mas cara, foi um baita rasgo no peito do Solek. Com os cachorros se afastando, o Solek aproveitou a oportunidade para seguir eles até o covil. E eu achei bem interessante a ideia deles tirarem, entre aspas, a visão do Solek nesse combate. Porque, mano, nessa altura o Solek já tava dando conta de entrar na torre. Vocês estão entendendo? Era entrar na torre. Ele com a visão boa ia controlar essa luta muito fácil. Agora aqui tem o que eu considero um pequeno erro nesse quadrinho. Mas calma que eu vou explicar pra vocês. Primeiro eu preciso continuar a história. Quando o Solek chega em uma caverna que era o covil, ele completa mais uma missão e desmaia em seguida. Então ele vê seus ancestrais levantando ele, como uma espécie ali de visão, sei lá. E aqui o Han até pergunta se o Solek não quer se juntar ao clã com ele, que não era vergonha de existir. Dá até a impressão que isso é algum tipo de alucinação do personagem, misturando alguns medos, desejos, por aí. E o Solek fala tipo, pô, mas você me deu a missão lá, não é pra concluir não, doido. E o Han não responde direto, mas o clima que fica é tipo, ô, meu jovem, eu não te pedi nada não, vis. Aqui já tem um corte e o Solek acorda acompanhado de uma mulher chamada Sianan. Pra quem não tá reconhecendo as roupas, o Solek está entre o clã Takami, que são os mestres botânicos de Pandora. Já vimos esse pessoal em Avatar da Morra, quando a Grace e a Moat foram lá buscar ajuda com a doença que tava infectando geral, vocês lembram, né? A galera da paz. E bom, o Solek já tá ali, cara, tem 3 semanas. O que aconteceu foi que quando ele desmaiou no covil, um grupo de caçadores que passava por lá viu ele e trouxe. E isso pra mim não faz muito sentido. Meus amigos, ele tava sangrando em frente a um covil. É sério que ele deu tanta sorte assim de um grupo de caçadores passar em frente ao local antes dos guaxinim mutantes perceber que tinha um pernil azul gigante abatido na porta deles? Era pro Solek ter virado camisa de saudade aqui, não dá não, cara. Mas o que mais me incomodou nesse momento foi o que é que ele aprendeu com isso. Todas as tarefas até agora vieram com algum tipo de conhecimento embutido. Mas no covil ele não me pareceu aprender nada não, hein? Foi lá só pra quase morrer. A visão ali com o Han, que talvez dê
pra gente dizer que foi um ensinamento, porque o Han falou que ele não precisava necessariamente concluir as tarefas. Mas se a gente parar pra pensar, ele nem mesmo pediu pro Solek fazer, foi ele que decidiu, então também não faz sentido. Mas tá bom, o Solek não morreu. E o quadrinho mostra o Solek nas próximas semanas se recuperando dos ferimentos. Ainda tava muito debilitado, ficou uma semana pra conseguir se sentar. Mas mesmo assim ele vai acompanhando a Cianã preparando as ervas medicinais e tudo mais, acaba aprendendo uma coisa aqui e ali. Vemos novamente uma atualização de dados na inteligência do Solek, algo pra somar como consequência pela luta com os cachorros. Por isso eu acho que esse momento da história meio que é um erro. Me falem aí o que vocês acham. Dá até pra considerar que a ideia de chegar no Covil era encontrar os Takami pra assim aprender sobre medicina, etc. Mas todos os outros desafios até o momento ele aprendeu pra poder realizar a missão. Aqui inverteram o negócio, ele fez pra depois aprender. E o que ele aprendeu meio que não seria útil pra completar a missão. Então eu não sei, ficou um pouco estranho. Diga aí sua opinião. O fato é que depois de muitas semanas o Solek virou um auxiliar, já consegue ajudar no preparo de medicações e ele fica tão bom que a Cianã até fala que ele poderia ter sido um curandeiro. Nesse tempo entre os Takami ele é tratado muito bem pelo clã, como se já fosse da família, apesar dele nunca ter nem saído da cabana. E uma observação rápida é que a Cianã acha a cicatriz do Solek bonita, viu? Deixa a Rimo saber disso, meu criavé. 3 meses se passam nesse treinamento de medicina do Solek e ele tá tão envolvido nas aulas que só foi reparar agora que tá curado e já podia ir embora a qualquer momento. E justamente quando ele percebe isso, um aleatório entra gritando na tenda pedindo ajuda. Cianã, Solek, precisamos de ajuda! Cara, tinha 3 Takami pegando cogumelo para as receitas naquela caverna onde o Solek foi encontrado e teve um deslizamento, deixou esse pessoal preso lá dentro. Todo mundo desesperado ali, começa a tirar as pedras, passam horas nessa agonia e desespero. Mas graças a Eywa, o pessoal consegue encontrar eles, são tratados por Cianã e dá tudo certo. O Solek dá uma mão nesse momento também. E um comentário aleatório aqui. A Cianã é cheia de piadinha e bom humor, cara, eu adorei ela. Quando o Solek acordou na tenda, uma das primeiras coisas que ela falou pra ele foi tipo assim: ah, você tava quase morto. Sabe como é que a gente chama alguém que está quase morto? Ainda está vivo! E começa a dar risada, mano. Aquelas piadinhas bestas que a gente dá risada, sabe? Eu adorei ela. E agora com os Takami salvos e o Solek pronto pra partir, ele pega seu certificado de botânico, se despede do clã, que a essa altura já gostava dele mais do que quando ele ainda estava se recuperando, e parte rumo à última missão, que é observar os solstícios de inverno. Mas vocês só vão ver isso no próximo vídeo, onde também teremos a volta da RDA pra Pandora. Como será que o Solek vai reagir ao reencontrar os seus traumas que ele vem enfrentando há anos? Teremos novos personagens, missões, confrontos, um novo objetivo e muitas outras coisas que eu vou deixar vocês na curiosidade. E a pergunta é, será que o Solek vai conseguir concluir a sua última tarefa, superar seus traumas e reencontrar a Rimo? Se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumo. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e tchau!